Irmãos, versos de número 12 em diante, a palavra do Senhor, nós vamos ver do verso 12 ao 14, depois vamos ler o verso 20 e o verso 21, amém? E você vai permanecer com a sua Bíblia aberta, pois nós vamos assim trabalhar praticamente esse capítulo 11, para entendermos os versos que nós vamos ler agora nesse momento. Diz assim a palavra do nosso Deus: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Verso número 20 agora. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz até as folhas. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Deus amado, Deus de toda graça, te louvamos, Senhor, te bendizemos, pois até aqui tu tens nos abençoado. Ó Deus, já te adoramos, te cantamos louvores, já confessamos os nossos pecados diante de ti. Mas nesse momento, ó Pai, nós clamamos ao Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Não permita, Senhor, que saiamos da Tua presença da mesma forma que entramos. Não permita. Mas ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra, a ouvir, Senhor, a profecia bíblica e a aplicar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 11 de Marcos é um dos eventos mais significativos no ministério de Jesus. Aquilo que nós chamamos e conhecemos como a grande entrada triunfal em Jerusalém. E precisamos compreender que essa narrativa, ela se encontra não apenas no Evangelho de Marcos, mas nos Evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, como também no Evangelho de João, a entrada triunfal de Jesus. Quando nós lemos Mateus capítulo 21, Lucas capítulo 19, João capítulo 12, também vai narrar essa passagem de quando Jesus estava praticamente no final do seu ministério, pois essa passagem, essa entrada triunfal, ela aconteceu em um dia como este, no qual nós conhecemos, como se celebra em algumas religiões cristãs, que nós conhecemos como o Domingo de Ramos, que é justamente o domingo que antecedeu a Páscoa cristã, a morte do nosso Jesus Cristo. Então, quando nós lemos, irmãos, no capítulo 11, nós precisamos compreender que faltavam apenas alguns dias para que o nosso Senhor Jesus Cristo fosse traído, fosse preso e assim, irmãos, fosse crucificado. Por mais que esse evento, do capítulo 11, verso 1 ao verso 11, seja muito significativo, essa entrada triunfal, onde quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos perceber que quando Jesus, ele chegava, se aproximava de Jerusalém, de Betfage e Betânia, então ele senta Jesus em um jumentinho, né, quando ele estava entrando para Jerusalém. O que diz a palavra do Senhor é que as pessoas pegavam as suas vestes, colocavam ramos
Jesus estava justamente nesse percurso para Jerusalém, para o templo, diz a palavra do Senhor no verso 9: tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Então, quando nós olhamos para essa cena, para essa imagem, nós olhamos Jesus sentado em um leguinho, e os homens e as mulheres, crianças e jovens, todos gritando em alto e bom som: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E no verso número 11, irmãos, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então vejamos, irmãos, que o Senhor é recebido por uma multidão. Vejamos que Jesus, ele entra em Jerusalém. Ele não chega a entrar no templo, mas ele entra ali no pátio do templo. Observa a movimentação, observa os judeus que estavam ali prestando culto, adoração, prestando assim os seus momentos de purificação, porque a Páscoa estava se aproximando. Então vejamos que Jesus, ele passa pouco tempo ali. Ele não teve nenhuma interação ali no templo de Jerusalém. Mas no verso 11 diz a palavra do Senhor que ele volta para Betânia com os 12. E é aí, meus irmãos, que eu queria que você prestasse atenção. Ele sai de Jerusalém e volta para Betânia. E diz a palavra do Senhor no verso 12, acompanhe comigo: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve o quê? Fome. Jesus teve fome. E diz a palavra do Senhor no verso 13: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Então vejamos a cena: Jesus saindo de Betânia com seus discípulos, já era manhã. Ele olha à sua dianteira uma árvore, como ainda lá no Nordeste, um pé de figueira. Os irmãos já viram um pé de figueira? Uma árvore? Ela não é uma árvore grande, né? Ela é uma árvore de porte médio. E eu não sei se os irmãos já viram que ela é muito cheirosa, né? Tem um irmão que tem na casa, tem um pé de figueira. Que cheiro bom, que cheiro agradável. A figueira, irmão, quando ela está florida, ela tem um cheiro maravilhoso. Então, a figueira é uma árvore, irmãos, que ela é daquela região ali. E quando Jesus olha para aquela figueira cheia de flor, de folhas, ele teve um impulso. E o impulso de Jesus, movido pela fome, foi de tomar a frente dos seus discípulos e foi procurar fruto naquela figueira que estava cheia de folhas. Porém, a palavra do Senhor nos diz que Jesus foi na figueira procurar frutos, e no verso de número 13, na parte B, diz assim: aproximando-se dela, nada achou, senão o quê? Folhas, porque não era tempo de figos. Então vejamos que Jesus procura frutos naquela figueira, porém só encontrou folhas. E no verso 14, vejamos a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 14, assim: então lhes disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. As palavras de Jesus devem ser levadas em consideração. Jesus olha para aquela figueira apenas com folhas
nunca, jamais, ninguém coma frutos de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então vejamos, irmãos, que Jesus ficou chateado. Jesus olha para aquela figueira, ele foi à procura de frutos, não encontrou nada. Então Jesus ali ficou irado com aquela figueira. Então a atitude do Senhor nos chama a atenção, porque Jesus literalmente, irmãos, presta atenção aqui, Jesus literalmente amaldiçoou aquela figueira. Os discípulos presenciaram a ação de Jesus, mas veja bem, eles não perguntaram a Jesus absolutamente nada. Não disseram, mas por que, Jesus? Tu amaldiçoaste essa figueira? Mas por que, Jesus? Precisamos compreender, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor não tomou aquela atitude por capricho, por não encontrar figos para saciar a sua fome. Sabe por quê? Lá em casa tem uma árvore de limão. Uns disseram que é um limoeiro, outros disseram que é uma árvore de laranja, né? Mexerica. E o rapaz, o dono da casa, disse assim: olha, pastor, nunca nasceu nada aqui nessa árvore. A gente não sabe se é de limão, a gente não sabe se é de laranja, e a gente está aguando todo dia a árvore para ver se a gente é o sortudo da vez, mas nada acontece. E às vezes a vontade que eu vejo fazer o quê? Derrubar. Você vai dar limão, não é? Aí eu vou pegar uma machado ali para botar. Mas a atitude de Jesus não foi essa. Jesus não agiu com capricho. Jesus não tomou essa atitude por revolta, porque não teve a sua fome saciada. Precisamos compreender, ao olhar esse verso 12 ao 14, que nós estamos diante de uma parábola em ação. Certo? Nós estamos diante de uma parábola em ação. Nós sabemos o que é uma parábola. Nós temos o conhecimento que Jesus se utilizava de parábolas fictícias para demonstrar verdades sobre o seu reino, sobre o seu ensino, sobre a sua doutrina. Então aqui nós estamos diante de uma parábola, certo? Uma parábola em ação. Então nós precisamos compreender que Jesus se utiliza dessas imagens para nos ensinar verdades espirituais. Então Jesus olha para aquela figueira e diz: olha, jamais ninguém vai comer fruto de ti. Os discípulos observaram. Os discípulos olharam e ficaram calados. Mas a pergunta que eu vos faço aqui: o que representa uma figueira? Sabemos que Jesus já disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? O agricultor. E todo ramo que estiver em mim e não der frutos, eu cortarei e lançarei fora. Porém, aquele que está dando fruto passará pela poda para dar mais fruto ainda. Assim, nós sabemos que a videira verdadeira é o Cristo, é o Senhor, é o nosso Deus. Mas o que representa a figueira? Vamos lá. Figueira é a árvore que produz figos. Videira é a árvore que produz o quê? Uvas. Ok? Eu falo isso porque eu já me confundi muitas vezes, eu não quero que você se confunda também. Então, o que representava a figueira? Irmãos, no Antigo Testamento, a figueira simbolizava o frutificar de Israel. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 8, verso número 8, diz assim a palavra:
terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romaneiras, terra de oliveira, de azeite e mel. Então a figueira representa, irmãos, o Israel, o frutificar de Israel. Mas também, irmãos, quando nós olhamos para a figueira, enquanto a sua destruição, e foi o que Jesus assim fez a amaldiçoar aquela figueira, vejamos que a destruição da figueira é um quadro de julgamento. Vejamos Oséias capítulo 2, verso 12, a palavra do Senhor. Em Oséias, irmãos, capítulo 2, nós vamos ver na palavra do nosso Deus, no verso 12, que diz assim: devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo a devorarão. Então vejamos que a figueira simboliza o frutificar de Israel. Vejamos que a figueira destruída, amaldiçoada, rejeitada por não produzir frutos, representa o quadro de destruição, de julgamento. Então, sabendo do que a representatividade da figueira no Antigo e no Novo Testamento, nesta parábola e ação de Jesus, veja que agora os nossos olhos começam a se abrir, os nossos olhos começam a se descortinar, porque o que Jesus, a pergunta é, o que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos com essa parábola em ação? O que Jesus essa noite deseja nos ensinar com essa parábola em ação? Porque nós vimos aqui que Jesus não amaldiçoou aquela figueira por capricho. Jesus não lança uma palavra de reprovação para aquela figueira porque ele não saciou a sua fome, não. Vemos aqui o porquê desta parábola em ação. O Senhor está querendo mostrar aos seus discípulos a situação do povo judeu. O Senhor está querendo mostrar aqui aos seus discípulos a situação do povo de Israel, a situação espiritual do povo que carregava sobre si o status de povo de Deus. Pois o Senhor preste atenção, no capítulo 11, verso 1 ao verso 11, qual foi a experiência que Jesus teve? Jesus estava com o povo judeu, sim ou não? Sim. Jesus entrou no templo, sim ou não? Sim. Jesus viu a manifestação de adoração, de possível adoração que estava tendo no templo, sim ou não? Sim. Mas ele agora nos dá essa parábola em ação aqui da vida. Pois o Senhor está querendo mostrar aos seus discípulos como estava aquele povo. Como estava o povo que em outrora era o povo da aliança, era o povo de Deus. E de fato o povo judeu era o povo da aliança. Porém, irmãos, prestem atenção, porque essa parábola ela serve tanto para ensinar aos discípulos, mas também serve para nos ensinar e olharmos para a nossa vida espiritual, olharmos como está o nosso proceder. Porque aquele povo foi chamado para produzir.
Aquele povo foi chamado para fazer a diferença, sim ou não? Mas o que existia apenas neles agora eram folhas e não frutos. A religião, o judaísmo, vamos chamar assim, no tempo de Jesus, tinha se transformado em uma religião apenas de estado social. Eles carregavam sobre si o status, o título de filhos de Deus, descendentes de Abraão, povo escolhido, povo de Deus. Eles eram os intérpretes da lei, os fariseus, os escribas, que arrotavam a sabedoria, julgando ser melhor do que os demais. Era assim que estava o povo. Quando nós lemos, irmãos, presta atenção, quando nós lemos os evangelhos do Senhor, nós vamos ver de uma forma muito clara como eram os religiosos da época do Senhor. Quem não se lembra dos embates que Jesus Cristo teve com os fariseus, com os saduceus, chegaram a dizer até que Jesus Cristo expulsava demônios pelo maioral dos demônios, Beelzebul. Quem era que estava falando essas coisas contra Cristo? O povo da aliança. Veja como Jesus representa os fariseus naquela parábola em Lucas 18, versículo 9 ao 14. O verso 11, para ganharmos tempo, diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, olha a oração do fariseu, ó Deus, graças te dou, porque não sou como o irmão Walter, não sou como o Paulo, sou como a Tayane. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os congregacionais. Parafraseando aqui. Vamos voltar para a oração de fato. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo, e tudo quanto ganho e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso era um retrato da religião da época do nosso Senhor. E aqui para nós, vou dar um segredo para você. Não é muito diferente do que nós vimos nos dias de hoje, não. Tem determinadas igrejas, seitas por aí espalhadas, que dizem ser de Cristo. Mas se passar por você na rua, você não estiver usando uma saia longa, vai dar paz, Senhor. Quer que eu conte mais um segredo? Não está muito diferente as coisas, não. Porque há igrejas aí, eu vou falar, chamar de igreja, eu acho que isso é terrível contra o Evangelho, sinagoga de Satanás, vamos dizer, que se acham melhores do que os demais. No Evangelho farisaico, que a gente tem percebido, muita folha, pouco fruto. Fariseus. Há igrejas aí, irmãos, que o pastor não pode usar barba, porque barba é pecado. Não se vê um negócio desse. Eu estou em pecado há pouco tempo. Entre outras coisas. Então, irmãos,
isso era um retrato da religião, daqueles que deveriam frutificar, daqueles que deveriam fazer a diferença. Então vejamos, irmãos, quando nós lemos Isaías, capítulo 1, esse texto me chama a atenção, vai chamar a sua também essa noite. Isaías capítulo 1, verso número 10 diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. O Senhor aqui está comparando o povo que deveria ser chamado filho de Deus, povo de Deus, a povo de Sodoma e Gomorra. Veja que situação está. Aí o Senhor diz aqui: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu sobre os atos dos meus atos? Essa palavra é pesada, irmãos. É forte, como diz nosso irmão Milo. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene, as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as aborrece, já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. Deus falando para o povo: pelo que quando estende as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicas as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aí no verso 18, após essa reprovação do Senhor, há um convite para a graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Precisamos compreender, irmãos, que só existiam folhas. O povo, que era considerado povo de Deus, estava vivendo uma religiosidade frívola, fria, sem produzir frutos algum. Vejamos, irmãos, esta parábola em ação, que quando Jesus fala essas palavras, no verso de número 15, para onde é que ele vai? Para Jerusalém. Onde é que ele entra? No templo. E o que é que ele faz ao chegar lá? Verso 15. E foram para Jerusalém. Lembre-se da figueira, não esqueça da figueira. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar
os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo trem. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Veja o que diz Jesus aqui, irmãos. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Irmãos, o que é que estão fazendo com a igreja do Senhor? Parece que a gente pensa que Jesus ele é apenas o Jesus da grande mídia, o Jesus paz e amor. Jesus não é covarde. Jesus ele é Senhor. E há daqueles que condizem com aqueles que fazem da casa do Senhor um comércio, que vendem as bênçãos de Deus. Porque para a nossa geração, uma igreja forte, uma igreja próspera, a igreja que faz mais eventos. A igreja traz mais gente de fora para cantar, para pregar, e assim sucessivamente. São as igrejas que vendem as bênçãos. Vem para cá, vamos vender sabonete ungido, rosa ungida, sal grosso. Vamos fazer um pacto dos 318. Vamos trazer um cantor aqui, esse cantor vai encher a igreja, vai entrar muita oferta. Fazer isso. E é isso que o povo quer. É isso que o povo gosta. O povo gosta de business. Estou fluente nisso, né? É business. O povo gosta de eventos, gosta de show. Estão fazendo com a igreja do Senhor é terrível. A gente vê igrejas cobrando para batizar. A gente vê igrejas que colocam lá nas redes sociais a paleta de cor da semana é marrom. Tudo marrom. Agora é onde? Estão fazendo da casa do Senhor um lugar de negócios. E aqueles que se levantam para denunciar, assim como eu, quando tiver voz, eu não vou aceitar pouca vergonha na casa do Senhor. De forma alguma. O que acontece aqui com o povo? Que a eles foram creditados a responsabilidade de conduzir o povo à adoração, de conduzir o povo a Deus. Jesus entra naquele templo, ele tem autoridade para isso, e ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais, versículo 18, e os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então veja, irmãos, que aquele povo estava tão condicionado a vender as bênçãos, a vender o perdão, que quando o próprio
Foi o que eles fizeram fazer. Vamos matar Jesus. Não é assim que funciona. Quando alguém se levanta, irmãos, para pregar o Evangelho, quando alguém se dedica à exposição bíblica, as pessoas não dão atenção, porque o povo quer o quê? Quer morrer, quer um arrepio na espinha. Hoje Deus esteve aqui, coisa alguma. Deus não está onde tem bagunça. Deus não está onde tem hipocrisia, farisaísmo. Deus não está nesses lugares. Pode ter folha, pode ter folhagem, mas não tem fruto. É o que a igreja está vivenciando. É o que as igrejas estão se transformando. Mas saiba que esse Senhor, que nós falamos que servimos a Ele está fazendo vista sobre a sua igreja, Ele está fazendo vista sobre as nossas vidas, e Ele sabe se nós estamos apenas com folhagem bonita, mas sem produzir frutos. Ele sabe. E um dia nós prestaremos conta diante desse Deus. A igreja do Senhor prestará conta diante de Deus. Prestará contas. E eu falo essas coisas, mas falo com medo em meu coração. Falo com medo em meu coração, porque eu sei da seriedade do que é ser um pastor. Eu sei da seriedade do que é servir a Cristo, servir a igreja de Cristo. E eu sei que os pastores vão ser os primeiros a serem cobrados diante de Deus. E a mim, se estiver aqui fazendo a obra relaxadamente, ensinando vocês nada da palavra de Deus, mas apenas compromissado, vamos encher a igreja, fazer. O que é isso, irmãos? As pessoas têm a capacidade de pagar 20, 30, 40 mil a um pregador famoso, mas deixa os seus obreiros no campo passando necessidade. As pessoas têm a capacidade de pagar 200, 300 em um evento gospel, mas não têm capacidade de ofertar a casa do Senhor. O que está acontecendo? Você não tem mais compromisso com a igreja que frequenta. O que está acontecendo? Folhas. Imagina o Senhor saindo de Betânia, olhando aquela árvore cheia de folhas, indo lá procurar frutos. Agora imagine o Senhor vindo ao teu encontro essa noite, para checar a sua produtividade. Imagine o Senhor vindo ao teu encontro para procurar frutos na tua vida. O que é que ele vai encontrar? Pare e pense. Pare e pense, meus irmãos. O Senhor está olhando para você. O Senhor está olhando para mim. Não há como ocultar-se do Senhor, não há como. Nós podemos ocultar-nos do nosso amigo, do nosso pastor, do nosso líder de departamento, mas do Senhor não. Estou fazendo uma crítica, irmãos, ao perceber que as pessoas estão mais preocupadas com o que é instagramável, estão mais preocupados com a aparência do que frutificar. A igreja contemporânea consegue encher seus templos com eventos, cantores, pregadores da moda. Porém, quando acabam esses eventos, irmãos, a vida dessas pessoas continua a mesma. Porque nada dessas coisas traz crescimento ao crente. Traz crescimento ao crente é o que estudo bíblico, culto de oração, ser do Senhor, se envolver com as coisas de Deus. Folhas. Precisamos compreender que a visitação do Senhor é certa.
a visitação do Senhor é certa. Ele observa o nosso proceder. E essa afirmação deveria gerar constrangimento no nosso coração. Nós temos que nos constranger diante de Deus. Nós não podemos fazer dos nossos cultos apenas cultos mecânicos. Não podemos acostumar com o divino, com aquilo que é sagrado. Não sei você, irmão, mas eu creio que Deus está aqui nessa noite. Eu creio que Deus está falando com o seu povo, com a sua igreja. Deus está chamando a nossa atenção. Porque nós precisamos ouvir essa palavra. Nós precisamos voltar a frutificar. E gostaria, irmão, de finalizar esse sermão fazendo pelo menos algumas aplicações para a nossa vida, para a igreja do Senhor. Veja que nessa parábola em ação, a figueira representava Israel, o povo judeu. Vejamos, irmãos, que quando Jesus amaldiçoa aquela figueira, como está escrito aqui no verso 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Preste atenção. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, uma primeira lição, uma aplicação para o nosso coração é que precisamos frutificar e não viver apenas uma vida de aparência. Certo? Frutificar. Fomos chamados para frutificar. A segunda realidade aqui é que ser infrutífero não condiz com o chamado de Deus para a nossa vida. Não condiz. Ser infrutífero. Uma terceira realidade é que precisamos nos colocar à disposição do Eterno, do Espírito Santo, para produzir frutos. Não há ninguém, presta atenção, não há ninguém aqui capaz de produzir frutos. Cada um de vocês não acredita para mim essa noite. São capazes de produzir frutos. São capazes de testemunhar a favor de Deus que transforma e restaura vidas. Mas eu te faço outra pergunta aqui: como é que anda tudo isso? Porque vejamos essas três aplicações. Vamos abrir mais três aplicações aqui. Primeiro, lembre-se, presta atenção aqui, lembre-se que haverá um dia no qual o Senhor passará vista sobre a tua vida e observará quais frutos você tem que produzir. Imagina o dia que o Senhor disser: Maria, mostra as tuas mãos. Pesado, né? Sua oração. Imagina o dia que vai dizer: mostra as tuas mãos. Mostra os teus frutos.
caminhando, afirmar, pastor, eu sou uma pessoa que não tem tempo para nada, não tenho tempo para trabalhar, chego em casa cansado. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Porque, irmãos, há pessoas que queriam ter a saúde que você tem para dedicar a saúde do Senhor. Queria ter os dons e talentos que você tem para dedicar-se ao obra do Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo. Rapaz, veja o que Jesus fez por você. Ele desceu do céu de glória, onde ele estava lá com o Pai. Se humilhou, encarnando em um homem, Cristo Jesus, o homem, 100% homem, 100% Deus. Foi humilhado, passou 33 anos aqui nessa terra, passou de situações adversas. E a gente diz, não precisa fazer o que? Se Jesus ele deixou-nos o exemplo. A terceira última realidade é que viver longe do Senhor é viver uma vida de não produção de frutos. Olhe bem essa noite, sua vida. Você está produzindo frutos? Ou você está feito o limoeiro lá de casa? A gente foi lá. Como é que anda teus frutos? Irmãos, prestem atenção. Haverá um dia em que Jesus passará vista nessa figueira. Se ela não estiver produzindo, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer o quê? Ninguém, nunca mais, vai comer de fruto. O que é que ele fala com a videira na parábola? Se a videira está infrutífera, o que ele faz? Ele corta, lança onde? Porém, se você está produzindo, irmãos, ele vai podar. E a poda, ela dói. Vai cortar aqueles galhos secos. Vai cortar todo aquele desvio de caráter, todos os pecados, todo o seu velho homem. Vai sair cortando. É quando você vê tudo todo quebrado. Aí você vai florescer e frutificar em Cristo Jesus. Vamos concluir a mensagem essa noite. Os que não permanecem em Cristo, os que nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com o Senhor, são estes que só são folhas. A figueira murcha nos mostra um retrato da seriedade que o Senhor Jesus trata sobre a ausência de frutos. E é mesmo assim a nossa vida cristã. Você cristã, olhe para as palavras, olhe para a palavra de Jesus, porque veja bem aqui, esse povo que outrora estava dizendo, Hosana, veja que coisa linda, irmãos, esse povo estava, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Estavam aqui expressando uma certa adoração ao Senhor, mas aqui o Senhor olha para as suas atitudes no templo, coloca todo mundo para comer. Esse povo está dizendo Hosana foi o mesmo que disse crucificam, foi o mesmo povo que disse nós queremos Barrabás. Irmãos, que essa palavra ela invada o teu coração, que essa palavra ela invada um
invada o seu ser, assim como falou ao meu coração, que ela possa falar ao teu também. Porque nós sabemos, irmãos, que nós necessitamos ouvir a parte do Senhor. Nós sabemos que precisamos melhorar em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé para orarmos nesse momento. Você entendeu a palavra de hoje? Amém ou não amém? Amém. Então, seria justo nós orarmos por nós mesmos. Seria justo você curvar a sua fronte e pedisse que o Senhor viesse lhe ajudar, me dar sabedoria. Mas quando eu preparava essa mensagem, eu falei para o Senhor: eu não quero apenas produzir frutas, quero produzir frutos para o teu reino. Vamos orar. Deus faz a ordem necessária para que possamos, ó Deus, frutificar nosso lar, nosso trabalho, Nossa Senhora, nossa faculdade, que nós estejamos. Perdoa-nos às vezes, Deus, apenas te apresentar folhas. Perdoa-nos às vezes que mostramos apenas vida de aparência, não sinceridade na tua presença. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, a reconhecer as nossas falhas, a reconhecer os nossos pecados. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Oh, Jesus amado, nós clamamos a Ti. Não permita, Senhor, que saiamos por essa porta da mesma forma que nós entramos. Não permita, Senhor. O Senhor quer contar com uma igreja santa, com uma igreja viva, com uma igreja que frutifica, que exalta e engrandece o Teu nome, não apenas com os lábios, Senhor, mas com a nossa vida, com todo o nosso ser. Ó Deus amado, não nos reprova, mas, ó Deus, nos disciplina com amor. Ó Deus, nos faz voltar, Senhor, a produzir frutos, nos faz voltar, Senhor, a viver de uma tal forma, onde nós, Senhor, vimos a Te priorizar, a Te amar mais do que todas as coisas, a Te amar mais do que a nós mesmos, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, clamamos por Tua graça. Ó Deus, que essa igreja venha frutificar, Senhor, que essa igreja venha ser uma bênção, ó Deus, para essa cidade, Senhor. Ó Jesus, abençoa-nos, a começar de mim, a começar de cada um de nós. Sim, Senhor, ajuda-nos a viver, Senhor, de uma tal forma onde o Teu nome venha ser sempre exaltado e glorificado em nossas vidas. Ajuda-nos a frutificar, Senhor, ajuda-nos. Ó Deus amado, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, no nome santo e eterno de Cristo Jesus. Ó Deus amado, ainda em Tua presença, queremos clamar ao Senhor, ó Deus, que possamos, ó Pai,
desfrutar da tua graça, dos teus milagres, da tua visitação nessa semana que inicia. Ó Deus, que seja uma semana de bênçãos, que seja uma semana de prosperidade, que seja uma semana de livramentos, ó Deus. Ó Deus, abençoe as nossas famílias, Senhor, que nenhum mal venha chegar às nossas tendas. Ó Deus amado, que possamos iniciar essa semana debaixo da tua graça. Conduz, ó Pai, nosso irmão Jorinho, que vai estar viajando para o seu trabalho, que ele possa ter uma viagem tranquila, Senhor. Ó Deus, abençoe aqueles que não puderam vir. Ó Deus amado, que essa palavra também possa invadir os seus corações. Aqueles que estão acompanhando o culto dessa live, ó Deus, abençoe cada um deles também, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, para a glória do teu santo nome. Que a irresistível graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém.